E se eu te dissesse que hoje, antes mesmo de o sol iluminar plenamente o céu, existe uma chave escondida nas Escrituras, capaz de abrir os tesouros secretos do coração de Deus para a sua vida? E se eu te revelasse que há uma promessa viva, registrada em Jeremias 33:3, onde o Senhor mesmo declara: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes? Este não é apenas um versículo bonito para ser lembrado, é um decreto eterno, é uma senha espiritual, é um chamado para quem deseja começar o dia não com medo, não com ansiedade, mas com a certeza de que o Deus vivo inclina os ouvidos para ouvir a sua voz. Hoje, se você ficar comigo nesta oração, não será apenas mais uma manhã qualquer. Você vai experimentar o poder de falar com aquele que governa os céus e a terra e receberá revelação, direção e sabedoria para enfrentar qualquer desafio. Nos próximos minutos, você não estará apenas repetindo palavras, mas abrindo espaço para que o Espírito Santo traga luz onde havia escuridão, clareza onde havia confusão e esperança onde existia apenas cansaço. Quantas vezes você acordou com o coração pesado, sem saber qual decisão tomar, com dúvidas sobre o futuro ou carregando feridas do passado? É exatamente nessas manhãs que Jeremias 33:3 se torna não apenas um texto, mas uma resposta divina. Deus não está distante, Ele está dizendo agora: clame a mim, fale comigo. Eu mesmo vou te mostrar aquilo que ninguém mais pode revelar. E aqui, no início desta oração, eu quero que você faça uma escolha. Abra o coração como se esta fosse a primeira vez em que você realmente confia que Deus vai falar com você. Não se trata de rituais, mas de relacionamento. O Senhor está à porta, esperando que você permita que Ele entre. Pai amado, nesta manhã eu clamo ao Teu nome com toda a minha alma. Eu não quero viver mais um dia na superficialidade, nem me alimentar apenas do que o mundo pode oferecer. Eu preciso da Tua voz, Senhor. Jeremias 33:3. Não é apenas uma promessa escrita, é a Tua palavra viva para mim hoje. Revela-me aquilo que os meus olhos naturais não podem enxergar. Mostra-me caminhos que ainda estão ocultos. Dá-me sabedoria para tomar decisões certas. Derrama sobre mim a paz que vence a ansiedade e enche o meu coração de coragem para enfrentar o que virá. Eu me coloco diante de Ti, sabendo que não clamo em vão, mas que os Teus ouvidos estão atentos ao meu clamor. Amém. E é assim que começamos, colocando os pés não no chão frio de mais uma manhã comum, mas no terreno sagrado da promessa de Deus. A partir daqui, cada palavra desta oração será um degrau para subir mais alto, até alcançar o lugar onde as revelações de Deus fluem e a sabedoria divina guia cada passo. Se essa palavra já está tocando o seu coração, eu quero te pedir algo muito simples. Retribua essa bênção agora, deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Assim, você não apenas fortalece este ministério, mas também se torna parte de uma corrente de fé que leva a voz de Deus a milhares de pessoas. Cada vez que você apoia, o YouTube entende que essa mensagem precisa alcançar mais vidas que estão clamando em silêncio por uma resposta. Então, se o Senhor já falou com você até aqui, faça esse ato de fé. Curta, inscreva-se e ajude a espalhar a luz de Jeremias 33:3 para o mundo. Começar o dia em oração é mais do que um hábito bonito, é uma estratégia espiritual de sobrevivência. Logo ao abrir os olhos, você já é confrontado com preocupações, mensagens, notícias, compromissos e decisões. O mundo não espera. As pressões da vida chegam cedo, mas antes que qualquer voz tente roubar sua paz, existe uma voz que deseja ser a primeira a falar com você. A voz do próprio Deus.
A Bíblia mostra que homens e mulheres de fé entendiam essa verdade. Davi escreveu: "De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo confiante." Salmo 5:3. Jesus, o Filho de Deus, levantava-se ainda de madrugada para orar em lugares solitários. Marcos 1:35. Eles sabiam que as batalhas do dia só poderiam ser vencidas se primeiro a alma fosse fortalecida na presença do Pai. A oração matinal abre um caminho que o inimigo não pode atravessar. Quando você ora logo cedo, é como se cercasse a sua mente com muralhas de luz, afastando as trevas e trazendo clareza para as decisões. O que para muitos é apenas rotina, para o cristão se torna o altar onde o fogo nunca se apaga. Quantas vezes você já sentiu o dia desmoronar antes mesmo de começar? A ansiedade invade, a pressa consome e você já se sente derrotado antes de sair de casa. É exatamente aí que a oração matinal muda tudo. Ela não muda apenas o ambiente ao redor, ela muda você por dentro. A oração não apaga os problemas, mas faz com que eles percam o poder de paralisar sua alma. Senhor, antes mesmo que o mundo grite com suas exigências, eu escolho ouvir a tua voz. Eu coloco diante de ti as minhas preocupações, as lutas que me esperam e os medos que tentam dominar o meu coração. Pai, visita-me nesta manhã com a tua paz, que vai além de todo entendimento. Tira de mim o peso que não consigo carregar. Que cada pensamento seja guiado pelo teu Espírito e cada decisão seja firmada na tua sabedoria. Eu clamo a ti porque sei que tu responderás e a tua resposta será vida, direção e esperança. Amém. Orar pela manhã é declarar: o dia não me governa, os problemas não me dominam, eu sou guiado pelo Espírito do Senhor. Essa é a diferença entre enfrentar o dia na força dos próprios braços ou caminhar sustentado pelo braço poderoso de Deus. Há uma diferença enorme entre pensar em Deus em silêncio e clamar a Ele com todo o coração. Jeremias 33:3 não diz: pense em mim ou recorde-se de mim, mas sim, clama a mim. O chamado é urgente, é direto, é pessoal. Clamar é erguer a voz da alma, mesmo que os lábios estejam em silêncio. É quando o coração grita: Senhor, eu preciso de ti. O clamor é um ato de humildade. É admitir que não temos as respostas, que não conseguimos sozinhos e que dependemos totalmente do Pai. Muitas vezes vivemos sufocados, tentando resolver tudo com nossas próprias forças, e é por isso que nos desgastamos tanto. Mas Deus nos convida a fazer o oposto, parar de lutar sozinhos e entregar o fardo em suas mãos. Quando você clama de manhã, está dizendo: antes de buscar soluções nos homens, eu busco no céu. Antes de ouvir conselhos humanos, eu quero ouvir a tua voz. E esse clamor verdadeiro rompe barreiras espirituais. Ele não fica perdido no ar. Ele sobe diretamente ao trono de Deus, porque Ele prometeu ouvir. Senhor, eu clamo a Ti agora, não com palavras vazias, mas com a urgência de quem sabe que precisa de Ti para viver. Eu não tenho forças sozinho, Pai. Eu preciso do Teu socorro, preciso da Tua mão estendida, preciso que o Teu Espírito invada este dia. Tira de mim toda a altivez que me faz pensar que posso caminhar sem Ti. Ensina-me a depender totalmente da Tua graça. Escuta o meu clamor nesta manhã e responde-me. Senhor, porque a minha alma tem sede de Ti. Amém. Clamar é diferente de murmurar. Murmurar é reclamar do peso da vida. Clamar é entregar o peso da vida àquele que pode carregá-lo. Quando você entende isso, a oração deixa de ser um ritual e passa a ser um encontro transformador. Deus está chamando você não para um silêncio resignado, mas para um clamor cheio de fé. E quando você se coloca diante dele com todo o coração, algo sobrenatural acontece. A paz entra, a força renasce e a esperança se levanta.
Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando ele diz, clama a mim e responder-te-ei, não está lançando palavras ao vento, mas estabelecendo um compromisso eterno. Diferente dos homens, que muitas vezes ouvem, mas não respondem, ou prometem e não cumprem, o Senhor jamais deixa uma oração sincera sem resposta. É verdade que a resposta nem sempre vem do jeito ou no tempo que imaginamos. Às vezes, esperamos uma solução imediata, mas Deus trabalha em processos, moldando nosso coração antes de abrir a porta certa. Outras vezes, pedimos algo pequeno e Ele responde com algo infinitamente maior. O importante é que a promessa permanece. Quando você clama, Ele responde. O silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes é preparação. O aparente atraso é, na verdade, a organização perfeita dos céus para entregar algo que não poderia ser alcançado pelas mãos humanas. Jeremias 33:3 é um lembrete de que toda oração feita com fé aciona o céu. Pai amado, eu creio na tua promessa. Não estou falando ao vento. Não estou apenas pronunciando palavras, estou clamando ao Deus vivo que responde. Mesmo quando não vejo, mesmo quando não sinto, eu confio que o Senhor está agindo agora em meu favor. Eu entrego diante de ti as minhas petições e descanso, sabendo que a tua resposta será perfeita, será no tempo certo e será para o meu bem. Senhor, fortalece meu coração para esperar em ti com confiança, sem desistir da oração. Eu sei que o teu silêncio nunca significa esquecimento, mas preparação. Amém. A certeza da resposta de Deus é o que nos sustenta. É por isso que oramos com ousadia. Não porque somos fortes, mas porque sabemos que temos um Pai que ouve. Quando você se ajoelha diante do trono da graça, você se levanta com a confiança de que os céus se moveram a seu favor. Essa é a grande diferença. Não é um se Deus vai responder, é um quando Ele vai responder. E essa promessa é o alicerce que transforma a oração matinal em um momento de fé inabalável. Quando Jeremias escreveu, eu te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele estava anunciando algo extraordinário. O clamor não apenas abre um diálogo com Deus, mas destranca cofres espirituais que guardam sabedoria, discernimento e revelações capazes de transformar destinos. A oração matinal é o momento em que a mente está mais limpa, antes que o barulho da vida tome conta. É nesse instante de entrega que o Senhor pode revelar segredos que vão muito além do que conseguimos enxergar. Ele mostra soluções que pareciam invisíveis, abre caminhos onde só víamos paredes, traz clareza para decisões que pareciam impossíveis. Essas revelações não são frutos da inteligência humana, mas da graça divina. José, por exemplo, recebeu sonhos que o colocaram no centro do propósito de Deus. Daniel interpretou visões que nem os sábios da Babilônia podiam entender. Pedro recebeu a revelação de que Jesus era o Cristo, algo que carne e sangue não poderiam ensinar. Tudo isso aconteceu porque eles estavam conectados ao céu. Senhor, nesta manhã eu clamo a Ti, não apenas por respostas imediatas, mas por revelações que mudam a minha vida. Abre os meus olhos espirituais para enxergar além do que é visível. Mostra-me os caminhos escondidos que eu não consigo perceber. Dá-me discernimento para distinguir entre a Tua vontade e as distrações do inimigo. Espírito Santo, fala ao meu coração com clareza. Revela-me estratégias, dá-me sabedoria para lidar com pessoas, situações e decisões. Que hoje eu não viva apenas com a lógica humana, mas com a revelação divina que vem do alto. Amém. Cada revelação recebida em oração é uma bússola espiritual que nos impede de andar em círculos. Ao buscar a Deus pela manhã, você se equipa não apenas para sobreviver ao dia, mas para caminhar com direção e propósito.
E é isso que faz toda a diferença entre viver à deriva ou viver debaixo da mão poderosa de Deus. A Bíblia é um livro vivo de testemunhos sobre como a oração abre portas para revelações que mudam destinos. Moisés, no deserto, subia ao monte para ouvir a voz de Deus e descia trazendo leis, direção e até estratégias para conduzir um povo inteiro. Daniel, mesmo em terra estrangeira, orava 3 vezes ao dia. Foi em oração que ele recebeu visões sobre o futuro e interpretações de sonhos que nem os maiores sábios da Babilônia conseguiam compreender. E que dizer de Jesus? O próprio Filho de Deus se retirava ainda de madrugada para orar. Foi em oração que ele recebeu forças no Getsêmani. Foi em oração que escolheu os discípulos. Foi em oração que enfrentou as maiores batalhas espirituais. Se o Filho de Deus considerava a oração indispensável, como nós poderíamos imaginar que conseguiremos viver sem ela? Esses exemplos não são histórias distantes, mas convites para nós hoje. O mesmo Deus que falou com Moisés, Daniel e Jesus é o mesmo que deseja falar com você todas as manhãs. Ele não mudou. Ele continua sendo o Deus que responde ao clamor sincero. Pai amado, eu olho para os exemplos da Tua palavra e vejo que cada homem e mulher que buscou a Tua face recebeu revelação e direção. Hoje eu me coloco no mesmo lugar de dependência. Senhor, fala comigo assim como falaste com Daniel. Revela-me mistérios assim como revelaste a José. Dá-me a força de Jesus para enfrentar as lutas do meu dia. Eu não quero andar no escuro, não quero viver apenas pela minha lógica humana. Espírito Santo, toma os meus ouvidos, os meus olhos e o meu coração, que eu seja sensível às Tuas revelações, mesmo nas coisas pequenas do dia a dia. Amém. Quando entendemos que a oração nos conecta ao mesmo Deus que guiou heróis da fé, nossa vida deixa de ser comum. Passamos a caminhar com a convicção de que cada manhã é uma oportunidade de viver experiências sobrenaturais. Muita gente ouve falar da importância da oração, mas não sabe por onde começar. Jeremias 33:3 nos dá um mapa claro e direto que pode ser vivido todas as manhãs. O versículo diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Dentro dessas palavras está um guia simples que transforma a rotina em intimidade com Deus. O primeiro passo é clamar, falar com sinceridade, derramar a alma, apresentar as necessidades sem máscaras. O segundo passo é entregar, deixar diante de Deus o peso do coração, sabendo que Ele é poderoso para cuidar. O terceiro passo é escutar, silenciar a alma, abrir espaço para o Espírito Santo trazer impressões, paz ou direções. E o último passo é agradecer. Reconhecer que Deus já está agindo, mesmo que ainda não vejamos a resposta. Esse ciclo, clamor, entrega, escuta e gratidão, não precisa ser longo, mas precisa ser verdadeiro. Não se trata de fórmulas, mas de relacionamento. Quando você pratica isso logo pela manhã, o dia inteiro passa a ser conduzido pela presença de Deus. Senhor, eu clamo a Ti agora e abro o meu coração diante da Tua presença. Eu entrego cada fardo, cada preocupação, cada detalhe do meu dia em Tuas mãos. Espírito Santo, fala comigo enquanto silenciarei a minha alma para ouvir a Tua voz. Traga-me a paz que confirma que estou no caminho certo. E, desde já, eu Te agradeço porque sei que o Senhor já está agindo em meu favor. Eu oro com confiança porque Jeremias 33:3 é a Tua promessa viva para mim hoje. Amém. Quando você começa a orar dessa forma, percebe que não é preciso complicar. A oração não é sobre a quantidade de palavras, mas sobre a qualidade da entrega. E cada manhã se torna uma oportunidade de alinhar o coração com o céu, antes de enfrentar o mundo.
Feche os olhos por um instante e imagine como seria a sua vida se todas as manhãs você começasse ouvindo a voz de Deus antes de qualquer outra. Imagine abrir os olhos e, antes de olhar o celular ou pensar nos problemas, sentir uma paz que invade o seu coração como um rio. Imagine tomar decisões não pela pressão do medo, mas pela segurança da revelação divina. Pense em quantas vezes você já enfrentou o dia carregado, sem direção, reagindo apenas às circunstâncias. Agora visualize como seria se, em cada amanhecer, o céu derramasse clareza sobre seus passos, mostrando caminhos que você nem sabia que existiam. Essa não é uma fantasia distante, é a promessa de Jeremias 33:3. Deus deseja revelar o que está oculto, deseja guiar você em cada detalhe, deseja transformar manhãs comuns em encontros sobrenaturais. Essa reflexão nos leva a uma decisão prática: parar de viver à mercê do acaso e escolher viver guiados pela presença. O Espírito Santo não é uma lembrança vaga, mas um companheiro fiel, disposto a conduzir seu coração desde os primeiros instantes do dia. Senhor, eu não quero mais viver um só dia sem a Tua voz. Tira de mim a distração que me afasta de Ti logo pela manhã. Ensina-me a começar o meu dia buscando a Tua face antes de qualquer outra coisa. Eu quero sentir a Tua paz preenchendo meu coração. Quero ouvir a Tua voz me guiando em cada passo. Espírito Santo, ministra a minha alma agora e desperta em mim uma fome insaciável pela Tua presença, que eu nunca mais me conforme com a rotina sem Ti. Amém. Se você permitir, cada manhã será um altar onde Deus derrama revelações que mudam destinos. O que parecia impossível se torna alcançável quando você anda de mãos dadas com o Senhor desde o amanhecer. Essa é a ministração que o Espírito Santo deseja trazer à sua vida hoje. Chegamos ao final desta oração matinal, mas não chegamos ao fim daquilo que Deus deseja realizar na sua vida. Jeremias 33:3 continua ecoando como uma promessa viva. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa não é uma palavra para o passado. É para o hoje, é para você, é para este exato momento. Talvez você tenha começado este dia carregado, confuso, inseguro. Mas agora, diante da presença de Deus, pode descansar na certeza de que o Pai já ouviu o seu clamor e já está preparando respostas maiores do que você pode imaginar. A oração não termina quando fechamos os olhos, porque a resposta de Deus continua se desenrolando ao longo do dia. Não permita que esta seja apenas mais uma oração que você ouviu. Faça dela um ponto de virada. Decida que, a partir de hoje, cada manhã será um encontro com o Senhor. E lembre-se, não importa o quão escuro o caminho pareça, uma revelação de Deus é suficiente para trazer luz e direção. Pai amado, eu coloco esta manhã diante de Ti e consagro cada minuto do meu dia em Tuas mãos. Senhor, abre os céus sobre a minha vida e derrama revelações que me tragam clareza e direção. Eu não quero viver na escuridão da dúvida, mas na luz da Tua sabedoria. Espírito Santo, guia os meus passos, protege os meus caminhos e fortalece o meu coração. Que hoje seja marcado por respostas visíveis e invisíveis, por milagres e por paz. Eu declaro em nome de Jesus que viverei este dia cheio da Tua presença. Amém. Agora eu convido você a selar essa oração com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, eu clamo a Ti hoje. Esse não é apenas um gesto simbólico, é uma declaração pública de que você acredita na promessa de Jeremias 33:3 e está disposto a viver cada dia guiado pela voz de Deus. Deixe o seu amém e compartilhe esta oração com alguém que precisa começar o dia ouvindo a voz do Senhor. Porque quando você planta essa semente,
Deus faz a colheita ser ainda maior na sua vida. Agora que você orou, creia. O céu já está em movimento. O que parecia travado começa a se destravar. O que parecia confuso começa a ganhar clareza. O que parecia impossível está sendo alinhado pelas mãos de Deus. Jeremias 33:3 não é apenas uma lembrança, é uma realidade ativa na sua vida. Viva este dia com a certeza de que não está sozinho. Cada passo que você der será acompanhado pelo Senhor. Cada decisão que você enfrentar será iluminada pela sabedoria divina. Cada batalha que se levantar contra você já encontra um exército celestial ao seu redor. Caminhe com fé, porque a promessa é clara. Quando você clama, Deus responde. Não permita que as pressões da vida roubem aquilo que o Espírito Santo depositou no seu coração nesta manhã. Volte a esta oração sempre que precisar renovar a sua força. E mais, compartilhe com alguém que esteja vivendo dias difíceis. Às vezes, uma simples oração enviada pode ser a chave que abre a esperança na vida de alguém. Eu declaro, em nome de Jesus, que o seu dia será marcado por revelações do alto, por sabedoria além da sua capacidade e por paz além do entendimento humano. Caminhe confiante, porque o Deus que você buscou nesta manhã vai à sua frente. Endireita os caminhos e abre portas que ninguém pode fechar. Levante a cabeça, respire fundo e siga. O Senhor já cuidou do que você não podia resolver. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé. E nos comentários escreva: eu recebo as revelações de Deus para hoje. Declare isso como ato de fé e confiança. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Viva este dia com a convicção de que você não caminha sozinho, mas guiado pela voz do Todo-Poderoso.